Olá, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E agora, nessa jornada que a gente está fazendo, aí da Quaresma Viva, quer dizer, indo em direção à Páscoa. E hoje, nesse segundo encontro, nós vamos pensar e refletir sobre a integridade e sobre essa relação da integridade com a cidade, com as pessoas sem moradia, com a violência e tudo mais. O estudo que a gente está propondo começa com uma frase muito bonita que diz: irmãos e irmãs no mesmo solo, cuidando da vida como quem cuida do próprio lar. Que a gente possa partir desse lugar de que somos um corpo, uma comunidade, um conjunto de pessoas dentro de uma mesma cidade, dentro de uma mesma comunidade, dentro de um mesmo país, e é o nosso dever cuidar desse chão da vida, como quem cuida do próprio lar, da própria casa. Nessa segunda semana que a gente está caminhando em direção à Páscoa, esse encontro nos conduz ao deserto. E aí, eu queria te convidar para parar um pouquinho, talvez fechar os seus olhos, respirar profundo e pensar: que deserto é esse? Como é esse deserto? Quais são as suas características? Quem habita nesse deserto? Qual é o seu deserto? Faz isso aí. Desertos são, na sua maioria das vezes, de areia, mas existem também os desertos de asfalto. O deserto da indiferença, o deserto da insegurança que existe nas nossas cidades. O deserto do medo pela violência constante que nos acompanha no dia a dia, enquanto a gente está aí no cotidiano tentando sobreviver, trabalhar, estudar, corre para um lado, vai para o cursinho, volta para outro e faz milhões de outras coisas, né? O convite dessa semana é uma proposta de abraçarmos a integridade. Ser íntegro é ser inteiro. Ser íntegro é ter a sua inteira, todo o seu ser num lugar de verdade também. A integridade nos convida a esse lugar onde não há máscaras, onde as coisas precisam ser postas à tona, né? Por um todo, e não por um gueto, e não por uma visão de uma parte, mas uma visão total, uma visão ampliada. Nós não podemos deixar que a violência urbana, né, afete e endureça os nossos corações. Enquanto muitas pessoas não têm nenhuma porta para trancar, nossa fé nos convida a ser abrigo. E aí eu quero convidar você para ler comigo Mateus, livro de Mateus, do capítulo 4, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. E ele diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu, dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o penáculo do templo, e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que não tropecem em pedra alguma. E disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei, se, prostrado, me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: O Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou,
e eis que chegaram os anjos e o serviram. O convite desse texto, dessa narrativa, hoje aqui nessa noite, é nos convidar a pensar a lógica, a mensagem espiritual que está por trás dessa mensagem, desse texto, né? A gente poderia pensar em várias reflexões lindíssimas, mas eu quero convidar você a pensar comigo o quanto Jesus ali naquele momento, ele não olhou para si mesmo e ele não pensou nos seus próprios benefícios, mas ele teve uma visão completa, uma totalidade. Ele conseguia enxergar a totalidade do reino de Deus e escolher resistir a essas tentações que o convidava para um lugar de egoísmo, para um lugar de benefício próprio, para um lugar, né, que ele seria beneficiado e perderia os princípios do reino. E aí, dentro dessa perspectiva e dessa lógica, eu quero falar 3 pontos com vocês, né? O primeiro ponto: Jesus, ele venceu o egoísmo. Diante da tentação do deserto, Jesus escolheu a fidelidade. No deserto do asfalto, aonde sentimos o nosso coração se fecha, aonde a violência da cidade, a insegurança, o medo, nos convida a um lugar de egoísmo, a um lugar de individualidade, a gente para e pensa o que nos ajudaria a escolher a história de quem não tem onde morar. Jesus, ele responde às tentações com a palavra de Deus. E o que a fé nos diz quando se vê alguém dormindo na calçada? Perguntas que não são para necessariamente a gente responder, mas para a gente deixar ecoar dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, para nos levar a um coração sensível e quebrantado diante de Deus, diante de Cristo Jesus. O segundo ponto que eu quero falar com você é que Jesus, ele foi testado naquele deserto. E hoje todos nós passamos por provações. A violência urbana, a falta de acesso à moradia, testam a nossa capacidade de se importar com o sofrimento do mundo, com o sofrimento humano. São pessoas humanas que estão em situação de rua. Hoje a crise de moradia no Brasil, ela não está associada à falta de moradia, mas à falta de acesso à moradia. O que eu estou querendo falar com isso? Existe moradia vazia existe mais moradia vazia, sujeita a aluguel, sujeito à venda, do que pessoas em situação de rua. Hoje, se a gente pegasse cada casa, apartamento vazio e colocasse uma pessoa em situação de rua, ainda ia sobrar. Então o cenário do Brasil não é que falta casa, apartamento, moradia. É que essas pessoas não têm acesso financeiro para esse direito. Moradia é um direito básico. E aí a gente não pode deixar que as tentações dessa vida, que a correria do capital, da luta, do cotidiano, do trabalho, do estudo, da família, do lazer, das festas e do tudo mais, endureça o nosso coração a não pensar e não sentir a dor do mundo, ao sofrimento humano, porque são pessoas humanas que estão em situação de rua. Não tenho nada a ver com isso, a gente pode pensar, não tenho nada a ver com isso, ajudar é perigoso demais. São pensamentos que continuam endurecendo o nosso coração, e são pensamentos que continuam nos levando a um lugar de afastamento e de até isenção a essa responsabilidade coletiva. O que acontece com um desses pequeninos acontece com Cristo Jesus. O texto bíblico fala: eu tive fome e me deste de comer, eu estava preso e vocês me visitaram. O que acontece com uma dessas pessoas em situação de rua também acontece a Jesus. É Jesus que está na rua. É Jesus que está em situação de rua. É Jesus que está sendo vítima da violência urbana. O terceiro ponto que eu quero trazer nesse devocional hoje aqui é que Jesus, ele enxergou o todo, ele enxergou
Ali no deserto, Jesus ele não ficou olhando só para o próprio umbigo, para a individualidade dele. Ele olhou para o todo do reino. Ele olhou para toda a perspectiva daquilo que ele entendia como reino de Deus e daquilo que ele sabia do próprio Deus, que é pai, que é mãe, que é cuidado e que se revelava assim. Esse olhar de Jesus nos mostra que a cidade é o chão da vida, é o chão compartilhado. A cidade não é somente minha, a cidade é nossa. E a cidade sendo nossa, ela é nossa responsabilidade. Existe uma responsabilidade coletiva pelo cuidado da cidade, pelo cuidado comunitário da cidade. Não é só minha, não é só sua, ela é nossa, de todas as pessoas. Quando alguém dorme na rua, a nossa dignidade é ferida, é atingida, é afetada. Quando eu olho e eu vou entrar dentro de casa e tem alguém dormindo na calçada, de alguma forma isso precisa incomodar. Isso precisa gerar algum tipo de constrangimento, incômodo. A violência se vence com presença, com justiça e com política pública. Jesus não usou seus poderes para o benefício próprio, ele usou para servir. E aí a nossa integridade nos convida também a servir, também a usar tudo que temos, nossa voz, nosso tempo, nossos recursos, para apoiar quem perdeu o seu próprio teto. Isso não significa que a gente precisa trazer a pessoa para dentro da nossa casa, mas a gente precisa, com certeza, trazer essa dura realidade para dentro do nosso coração. A gente não pode mais ficar fechando os olhos para essa realidade, para a realidade da vida, para a realidade do chão da vida. Isso precisa incomodar, isso precisa estar presente no nosso coração de alguma forma. Precisamos apoiar iniciativas e políticas públicas que visam a garantia de direito e moradia. Tratar com respeito as pessoas que estão em situação de rua. Porque aonde a cidade é deserto, a comunidade de fé deve ser oásis. Aonde a cidade é deserto, a comunidade de fé, as pessoas de fé, deveriam ser mananciais de águas vivas. Fonte de águas vivas para quem tem sede. E aí a gente sai dessa esfera de quem tem sede de beber só dessa água espiritual, da água da salvação. Mas a gente vai para uma esfera da água que mata a sede, do pão que mata a fome, que é material, que é físico, que se toca, que se sente, do respeito, do afeto. Ao passar por alguém em situação de rua, ao invés de desviar o olhar, ore por ela. Que esse seja o nosso desafio. E aí eu me incluo nisso aí também. É um desafio porque a gente é classe trabalhadora, a maioria de nós aqui, nós somos parte dessa massa de pessoas que estão aí trabalhando, vivendo do esforço e tentando sobreviver, porque a vida tá difícil, a coisa tá cara. O custo de viver tá caro, tá alto. E a gente tá aí lutando para sobreviver. Mas no meio dessa luta, a nossa fé nos convida a se sensibilizar e se importar com o coletivo, com a vida humana, com o sofrimento do mundo. Vamos orar? Jesus querido, precioso Jesus, amado nosso coração, obrigado por esse tempo de devoção, de devocional, de encontro, de aquietamento, mas também um tempo de confronto, que nos convida a esse lugar de integridade, de pensar num todo, de pensar de uma forma inteira. O que é uma fé digna se eu não tenho acesso à moradia? Se eu sou vítima de violência urbana? Se eu não tenho pão na mesa para comer? Se eu não tenho acesso à água para beber?
O que é uma fé digna se eu não tenho essas coisas? Jesus, nesse momento, nós clamamos por intervenção divina sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre essas pessoas que estão em situação de rua, que o socorro venha, que mais políticas públicas se consolidem, que a gente se posicione acompanhando essas políticas públicas, mobilizando a criação dessas políticas públicas. Jesus, nós clamamos pelas vítimas de violência urbana, que elas sejam acudidas, acolhidas, curadas, e que também se pense políticas públicas para defender, que a gente possa apoiar iniciativas que estão aí lutando pela garantia de acesso à moradia de qualidade, por iniciativas que estão aí lutando por uma cidade segura, pela diminuição ou pela destruição mesmo da violência urbana. Jesus, nós clamamos que no meio de tudo isso nosso coração não se endureça e que a gente não tente se isentar, que o mundo não nos leve a esse lugar de egoísmo e de individualismo para olhar para o nosso próprio umbigo ao invés de enxergar o todo. Enxergar que uma fé poderosa é uma fé que traz cuidado e amor para toda a humanidade, para todas as pessoas, sem discriminação de raça, cor, sexualidade, gênero, etc. Que o nosso coração seja despertado, que ao passar por alguém na rua em situação de vulnerabilidade social, a gente não desvie o olhar, mas ore por essa pessoa. Que ainda que a gente não tenha recursos financeiros o suficiente para tirar aquela pessoa de forma imediata daquela situação, que a gente possa apoiar iniciativas, grupos, projetos que conseguem tirar uma pessoa e trazer de volta dignidade para essas vidas. Que toda vez que alguém for vítima de violência urbana ou estiver em situação de rua, a gente entenda que a nossa dignidade, a nossa liberdade também é ferida, também é afetada. Porque somos todos um diante de Ti. Essa é a minha oração, meu desejo. Que o Senhor continue nos abençoando e força para caminhar. E força para ter esperança. Esperança de um amanhã melhor. Esperança de um Brasil melhor. Esperança de mais dignidade para todas as pessoas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus continue nos abençoando.